E aí galera, tudo bem com vocês? Mark para vocês mais um vídeo, dessa vez dicas de The Witcher 1. Bom, eu já havia feito esse vídeo no meu antigo canal e eu acho que seria legal refazê-lo, trazendo mais detalhes e coisa e tal. Bom, caso vocês queiram ver o antigo vídeo, do antigo canal, eu vou deixar o link aí na descrição para vocês. E o legal é que na época que eu fiz esse vídeo, foi justamente para contra-argumentar, uma coisa que o Zangado havia falado no vídeo análise do The Witcher 1 e 2 que ele havia feito, Ele falou que The Witcher 1 era um jogo muito difícil e tudo mais difícil que Dark Souls. E eu fiz o vídeo justamente para te mostrar que não, o jogo ele era bem fácil, você só precisava jogar ele da maneira certa. The Witcher é um RPG de sistemas bem tradicionais, porém com suas particularidades também. Isso porque a própria história implica nisso, Então existe uma série de ações que você pode executar no jogo para fazer com que a sua campanha seja ainda mais fácil. Bom, bora lá. No game vamos ter o sistema de batalhas, alquimias, distribuição de XP, itens, mapa e outras coisas. Mas eu vou falar do sistema de batalha a princípio. O sistema de batalha de The Witcher pode não ser muito autoexplicativo para vocês, até porque ele tem uma certa particularidade nesse sistema. Bom, a princípio o game nos permite controlar o personagem de 3 modos, sendo um deles a câmera isométrica e tudo mais, mas obviamente eu prefiro aquela que a câmera fica nas costas do personagem, que é muito mais padrão e muito mais familiar para a maior parte das pessoas. Bom, se você fez a mesma escolha que eu de câmera, você vai controlar o Geralt no WASD. E bom, você vai controlar a visão do Geralt com o mouse. Assim que você colocar o seu mouse em objetos e tudo mais, você vai ver uma mãozinha. Mas se você colocar em inimigos, você vai ver uma espada. Se você pressionar o botão esquerdo do mouse, segurar ele, você vai começar uma batalha com esse inimigo. Você vai ficar batendo nele. Assim que você terminar o golpe, vai aparecer uma chama em volta da sua espada. Se você pressionar em seguida mais uma vez, você vai dar um golpe mais forte. E assim vai. Ou seja, os seus golpes vão ficando mais rápidos e mais fortes, com mais eficácia. É muito importante que vocês se liguem no timing que aparece essas chamas para poder dar esses golpes mais fortes, porque eles vão ser totalmente necessários. Bom, nós podemos distinguir os inimigos de The Witcher em 2 formas, sendo um forte e o outro fraco. E existem 2 formas de batalhar contra esses inimigos, na verdade 3, sendo a primeira, contra o forte, você vai erguer a arma, justamente acima da sua cabeça e vai começar a bater nele, normalmente ali você vai conseguir acertar os golpes e tudo mais. E existe a forma fraca, só que rápida. Então geralmente são os inimigos menores que batem de forma mais rápida e conseguem se esquivar se você usar o modo forte. Porque o modo forte exige que o Geralt faça certa pressão no braço, ou seja, ele ataca de forma mais lenta. Então ele só vai conseguir atacar quem tem dano forte. Você consegue até matar o inimigo usando o modo rápido, porém fraco, em cima de um inimigo forte. Mas o ideal mesmo é que você use o modo forte mesmo para poder já aplicar aquele dano massivo em cima dele. Existe também um golpe que pega em área, no caso o Geralt começa a bater em várias direções. Geralmente é para quando você se vê cercado de inimigos. Em inimigos fracos você mata muito rápido todos eles. Em inimigos mais fortes demora um pouco, mas ainda assim você consegue dar dano em área. É muito bom que use quando você tiver muitos inimigos em cima de você. O Geralt também vai ter 2 espadas, uma sendo destinada a monstros e a outra a humanos. E bom, vai funcionar da seguinte forma: as espadas de aço são destinadas a atacar humanos, as de prata são para monstros. Se você usar uma de aço em monstros, você não vai dar tanto dano assim, sabe? E geralmente as de prata são mais fracas do que as de aço em humanos. Não significa que você não vai aplicar dano nenhum, você vai, só que o efeito vai ser muito menor. Se eu não me engano, os botões em que você vai conseguir trocar, para dano forte, dano fraco e dano grupo, são no caso Z para dano forte, X para dano fraco porém rápido e C para dano em área. Enquanto em batalha, você também vai poder usar os seus sinais, No caso, você vai ter o Aard, que é uma rajada de vento. O Igni é para lançar chamas nos inimigos. O Queen ou Quen é um sinal que faz com que você tenha uma barreira, uma espécie de proteção. Inicialmente, quando você recebe um golpe e está com esse sinal, ela some. Você perde essa barreira, mas você também não recebe esse dano. O Irden é um sinal que aprisiona o inimigo, deixa ele atordoado ali, O Axe é um sinal que deixa o inimigo atordoado mentalmente. Em alguns casos você pode até controlar a mente do inimigo. Bom, esses 5 sinais estão presentes no jogo e você pode upar todos eles, para ficar melhor ainda. Eu vou ser sincero, na minha jogatina o que eu mais upei foi o Aard. Eu acho o Aard o melhor sinal do The Witcher 1. Porém é muito interessante que vocês olhem também para o Queen, ou Quen, e também
pro Igni. O Igni no final do jogo ele se torna muito útil. No início não tanto, eu acho ele bem merdinha no início, mas depois ele fica muito importante. Uma dica é que vocês upem o Aard, porque uma hora você vai jogar os inimigos para trás no Aard e isso vai atordoar eles. E se você chegar perto e apertar o de dar uma espadada, você vai simplesmente finalizá-lo, né? Porque ele vai ficar atordoado, então só um golpe já vai matá-lo de vez, sem precisar tirar toda a vida dele para isso. E pelo fato de The Witcher 1 não ser um jogo tão dinâmico quanto o 2 e o 3, eu acho o Aard o melhor sinal dele. Porque no 2 e no 3, eu acho o melhor sinal é o Quen ou Queen, né? Porque você vai ter toda aquela defesa e vai poder só bater ali normalmente. Mas o Aard no 1 ele se torna muito importante, porque você volta e meia vai estar recebendo golpes. Inicialmente você não vai poder usar todos os sinais, porque o Geralt ele sofreu de amnésia. Então ele meio que vai ter que reaprender esses sinais. E já naquela primeira missão de defender o laboratório em Kaer Morhen, você vê como que você vai fazer isso, porque o Geralt ele chega perto de uma pedra, que é a pedra que geralmente simboliza o Aard, e aí ele aprende o sinal ali. Então você vai ter que passar o seu game todo indo atrás dessas pedras, cada uma vai simbolizar um sinal. Mas essa busca também não chega a ser uma novela infinita que você nunca acha essas pedras, muito pelo contrário, você vai achá-las com certa facilidade na campanha. Só você não se ligar muito, ficar ali explorando o cenário que uma hora você vai ver que já pegou todas elas. Existe uma forma de se desviar em Witcher 1 também, só que eu não acho ela tão prática. É só você colocar ou SS para se desviar para trás, né, já que você controla apertando o S para ir para trás, DD para ir para o lado, AA para ir para o outro lado, W para ir para frente. Você pode até saltar contra o inimigo, é só apertar uma dessas teclas 2 vezes, que aí você vai meio que tentar se desviar. Bom, como eu acabei de falar de batalha e dos sinais, eu acho que é muito interessante falar da gameplay de vocês, porque ela não vai envolver combate todo o tempo. O combate é uma parte crucial dela, mas vai existir muita exploração da sua parte também. Cara, minha dica principal para vocês é que vocês entrem agora na configuração do seu jogo e coloque para ter nome em tudo. A configuração tem uma partezinha exatamente para isso. Você vai conseguir ver o nome dos inimigos através da parede, ou seja, vai te ajudar na hora de batalhar também, porém você vai ver o nome de cada objeto que tiver no chão, e geralmente os que tiverem com o nome bem destacado vão ser os objetos que vão ter algum item escondido ali dentro. Então se você se aproximar e colocar a mãozinha, você vai ver que tem uma mãozinha para explorar ali, e você clicar, você vai ver que tem alguma coisa. Então é muito bom que vocês coletem, né, moedas e coisa e tal, porque vai ajudar na sua gameplay. Vai ter momentos que você vai precisar de algum item, ou então você vai precisar de alguma coisa que você vai conseguir apenas explorando. De extrema importância os itens que possuam teor alcoólico, porque na hora da fabricação de poção, eles vão ser necessários. Ainda quando estiver caçando itens, dê bastante importância a itens como livros, porque eles são super importantes. Eu falo isso porque muita gente tende a deixar eles um pouco de lado, porque no The Witcher você possui um limite do que pode ser carregado, e por isso as pessoas tendem a carregar mais ouros, espadas, carregar outras coisas que rendam mais lucro do que livros em si. E o importante de vocês carregarem esses livros é porque muitos deles vão te ensinar poções, ou então vão te ensinar sobre monstros. É aquilo, não basta tê-los também no seu inventário. Você vai abrir, vai ler e aprender o conteúdo que tem nele. Depois de aprender esse conteúdo, filho, tu pode jogar ele fora, tu pode vender. O que você vai fazer com ele é realmente a sua escolha. Também vão existir itens que vão melhorar as suas armas, como por exemplo o lingote, que no caso é uma pedra de amolar. Se você usar ele na sua espada, por exemplo, vai aumentar o dano dessa arma, seja em 10, 20% e por aí vai. No caso, o efeito dela está na própria pedra lá. Você coloca o mouse em cima e já vai aparecer quantos por cento que vai melhorar na sua espada. E óbvio, esse efeito não é ad eterno, né? Não vai ser para sempre, mas vai durar um certo tempo. Antes de batalha, é crucial que você use em alguns momentos. Você também vai encontrar alimentos pelos cenários e eles vão te ajudar a recuperar a vida apenas. É porque a vida em The Witcher ela funciona da seguinte forma: ela recupera sozinho, como se fosse um Call of Duty da vida, só que não tão rápido quanto um Call of Duty da vida. Então você pode usar alguns itens para poder melhorar, né, auxiliar essa recuperação, fazer com que a sua regeneração de life seja, né, mais corrida, mais rápida. Você também pode fazer uso de bebidas alcoólicas para regenerar o seu life mais rápido, porém vai te dar um efeito negativo da, né, bebedeira. Você vai ficar bebum lá pelos cantos vendo tudo rodando. Vão existir itens também como anéis que vão gerar efeitos sobre o seu personagem, mas a maior parte dos que você vai encontrar geralmente vai ser lixão mesmo, só vai valer para você vender e conseguir dinheiro. As armas que você encontrar também como machados, entre outras, geralmente você não vai querer fazer uso delas, porque elas vão ser mais fracas do que você já
já tem, ou então você vai conseguir algo mais forte que elas no futuro. E as que você já possui também, o ideal é que você mantenha-as aí contigo para que você venda, né, no futuro. Durante a sua exploração de cenário e execução de missões, vão existir personagens que você vai poder presentear ou então subornar. Então as moedas vão ser muito úteis no jogo e existem múltiplas formas de você consegui-las. Eu já dei a ideia aqui, por exemplo, de vender alguns itens, só que quando você realizar uma missão de contrato de bruxo, você também vai ganhar gold em relação a isso. E quando você, sei lá, ganhar uma aposta, se você for na luta, por exemplo, e ganhar o torneio de luta, você vai ganhar uma quantia em cima disso, ou torneio de carta e por aí vai. Ainda em relação aos contratos de monstros, é muito bom que você faça esses contratos, cara, que você realize essas missões, porque assim você vai ganhar cada vez mais experiência, e isso vai te ajudar a não passar sufoco durante a campanha. Porque, cara, muita gente joga RPG de uma forma errada. Às vezes o cara que vive jogando, sei lá, GTA, Max Payne, Red Dead, ele chega no The Witcher, num jogo assim de RPG, e ele quer jogar como se fosse um daqueles jogos que ele consegue correr só para a história principal e finalizá-lo assim. Quem pensa assim não está exatamente errado, porque muitos jogos de RPG se tornam populares e as pessoas que jogam outros tipos de jogos acabam tendo a recomendação de jogar esses jogos de RPG, de amigo e tudo mais, e vão jogar e acabam passando um pouco, né, desse sufoco e ficam um pouco, como eu posso dizer, transtornadas com o jogo. Então o ideal é que você não corra diretamente para as missões principais, mas tente se deleitar um pouco mais de todo o resto que o jogo vai possuir para te oferecer, como por exemplo as caçadas, as conversas com os NPCs e tudo mais. Eu falei, por exemplo, ali que o Gold seria muito importante porque você conseguiria, né, influenciar alguém, né, subornar alguém. Isso porque muitas questões que terminariam ou em briga ou em outra coisa em The Witcher, você vai conseguir resolver, né, com a sua palavra, né, subornando ou então simplesmente convencendo. Depende do que você vai evoluir durante a sua campanha. Bom, e aproveitando que eu estou falando exatamente das missões agora, bora exatamente para o momento em que eu fiquei mais perdido a primeira vez que eu peguei The Witcher na vida, que foi me localizar, saber quais eram as missões e quais que eu teria que executar e ir lá Ariara. E bom, funciona da seguinte forma, você vai ter um mapa sim do jogo, só que preste atenção na sua tela aí. Você tem todas essas informações que você está vendo provavelmente aí no vídeo de trás. E se você ver, sabe, lá no canto superior direito, tem uns íconezinhos pequenininhos. Cada um daqueles ali significa uma coisa. Um é o inventário, o outro é o jornal e por aí vai. Assim que você clicar em jornal, você vai conseguir ver um monte de informações. E uma delas vai ser missões. Se você clicar em missões, vai ter todas elas aí bem distribuidinha, desde missões principais, contratos de monstros, missões do primeiro capítulo, do segundo capítulo e por aí vai. Você vai conseguir ver todas aí e você vai poder selecionar qual que você vai querer fazer. Clicando em cima dela, você vai ver que no canto inferior direito vai ter lá, né, mostrar missão no mapa. E aí você vai ter uma localidade, você vai ter uma direção, uma bússola para seguir. Cara, eu acho essa uma das dicas mais importantes do jogo, porque quando eu peguei ele pela primeira vez, eu fiquei sem o norte, sabe? E bom, assim que eu descobri isso, eu sabia exatamente para onde seguir, porque querendo ou não, a gente tem muita informação em tela, então acaba tendo muito lixo visual, nem tudo ali é tão útil assim. Bom, acho super importante agora a gente falar sobre a distribuição de XP do seu personagem, porque assim que você for realizando, né, as missões ou então cumprindo os contratos de bruxo, você vai ganhar pontos, e esses pontos vão poder ser alocados a habilidades, você vai poder distribuí-los na sua árvore de habilidades do personagem. E elas são divididas nas seguintes formas: atributos, sinais, espada de aço e espada de prata. E cada uma dessas quatro possuem subdivisões dentro delas também. Bom, eu vou começar com atributos, né, que está mais ligado ao personagem em si do que a qualquer outra coisa. Na parte de atributos nós vamos ter força. Essa força é justamente ligada ao personagem. Vamos ter dexterity ou destreza, stamina ou estamina e inteligência. Todas elas vão ter certa função no jogo. Na parte de atributos do personagem em si, a primeira parte mesmo, só atributos, eu sugiro que vocês olhem mais para força, destreza e estamina. Eu não sugiro que vocês olhem tanto assim para inteligência não, porque a inteligência ela vai ser sim usual no jogo, vai, só que ela vai ser mais para intensificar sinal, essas coisas assim. Eu acho que o mais usual mesmo seria a força e a destreza no início do jogo, ali naquele primeiro capítulo e tudo mais, e quando você partisse para o punk,
pântano, a estamina se tornaria mais usual, porque lá você encontraria mais veneno e coisa e tal. Vai existir veneno antes disso? Vai, mas vai ser mais visto quando você partir pro pântano. E tudo bem que essa parte não serve só para te dar resistência a veneno e coisa e tal. Serve também para te dar resistência a ataques, a golpes normais. É legal que você olhe? Sim, é legal. Só que eu dou muito mais foco para força e para destreza, porque na força você vai ganhar exatamente isso. Força de ataque, você vai ganhar resistência e essas coisas. E na destreza você vai ganhar mais velocidade de ataque. Você ganha até velocidade para se desviar, mas o meu foco sempre foi velocidade de ataque. Então na parte de atributos do personagem, dê sempre preferência a esses dois. Força e destreza. Dá um pouquinho de atenção a vigor também, mas esses são os dois principais, força e destreza, porque eles vão te dar mais capacidade para poder aguentar os combates intensos. E como eu falei, o vigor ele é legal porque ele te dá mais resistência a dano e essas coisas assim. Bom, eu já expliquei para vocês os 5 sinais que o Geralt tem. São eles Ard, Igni, Quen, Exe e Yrden. E bom, de todos eles o que eu acho mais interessante, caso vocês queiram olhar um pouco para sinais, é o Ard. Cara, The Witcher não é um jogo em que você está controlando um mago. Por mais que você tenha um pouco, né, o uso de magias pequenas, você pode fazer uso delas, no geral você vai batalhar mais com a espada. O Geralt ele não é um mago, lembre-se disso. Então os sinais eles servem mais de background, eles vão te auxiliar em batalhas, mas eles não vão ser seu grande foco, então você não vai olhar mais para eles do que para golpes, essas coisas assim, por exemplo. Então se você quer fortalecer algum desses sinais, tenta fortalecer o Ard, assim, a princípio eu acho que ele vai ser o melhor para vocês, porque ele vai te ajudar a dar golpe crítico, sabe? Finalizar com um golpe só, porque o inimigo vai ficar atordoado, você só vai clicar em cima dele e vai finalizá-lo. Então ele vai facilitar muito algumas batalhas que podem ser muito difíceis. O Quen, né? O Queen, ele é muito legal porque ele também tem uma parte na evolução que você consegue cancelar exatamente o dano. Então se você estivesse envenenado, por exemplo, ou com sangramento, você conseguiria cancelar esse estado justamente usando o Quen, apenas para isso, sabe? Eu não acho o Quen nesse jogo tão interessante quanto eu acho nos seguintes, mas ele te ajudaria muito nessa parte. Mas se eu fosse te dizer mesmo para investir em algum desses, eu diria exatamente para você investir no Ard, no Igni um pouquinho e no Quen também, mas o Ard seria o seu principal sinal, né, que você ia dar mais foco assim para evolução. Na parte das espadas, elas vão ser divididas em duas, né, como eu já disse para vocês. Uma vai ser a Silver, né, ou então a espada de prata, e a outra vai ser a espada de aço mesmo. E bom, você vai ter divisões nelas entre ataque forte, ataque rápido e ataque em grupo. As duas vão ter essas divisões. O que vai distinguir em qual você vai investir mais vai depender da sua escolha, porque no The Witcher vão ter escolhas durante a campanha. Se você vai ficar do lado dos humanos ou então do lado das criaturas mágicas, né? E eu vou ser sincero pra vocês, em todas elas, tanto na de prata quanto na de aço, eu nunca investi muito na parte de grupo. Porque ataque em grupo, cara, ele só serve pra te atrasar. Se você tiver, tipo, com a ajuda, né, de outro guarda, por exemplo, atacando os monstros, e você usar o ataque em grupo, você pode sem querer atacar o guarda. Ou seja, você vai atrair mais inimigos pra cima de você. E eles vão inclusive parar de bater nos monstros pra poder bater em vocês. Então não vai ser algo tão legal assim. Agora, como existe essa questão moral, né, de qual lado você vai seguir, se você seguir o lado das criaturas mágicas, você obviamente vai enfrentar mais humanos. E se você seguir o lado dos humanos, você obviamente vai enfrentar mais criaturas mágicas. Só que, cara, independente de qual lado você seguir, você ainda vai enfrentar, mesmo estando daquele lado, criaturas das mesmas raças. Por exemplo, se eu seguir um humano, eu ainda vou enfrentar os humanos, os Coetelos, por exemplo. E se eu seguir as criaturas mágicas, eu ainda vou ter que matar outras criaturas mágicas, como os Drownes, por exemplo. Na parte das criaturas mágicas, você vai encontrar muito mais criatura rápida do que a criatura forte. Vão existir as criaturas fortes? Vão, mas eu acho que o inimigo mais comum desse jogo são os Drownes, e eles são rápidos, não fortes. Se você for bater forte nele, eles vão se desviar. Então o ideal é que você dê mais investimento ao rápido na parte da prata, mas ainda assim não deixe a parte forte da prata de lado não, porque você vai encontrar criaturas fortes sim, que você vai precisar delas. Só que inicialmente você vai encontrar mais essas criaturas fraquinhas e rápidas, né? E já na parte da espada de aço, né, os humanos em si, já de início a gente vê que tem muito inimigo fraco e muito inimigo forte. Ou seja, a gente tem que investir em velocidade e força ao mesmo tempo para ela. Eu não acho o grupo tão legal,
legal? Não acho. Só que vão ter momentos que você pode até usar. Só que ainda assim, eu prefiro deixar a parte de grupo em segundo plano e nem olhar direito para ela. Porque, cara, a maior parte do jogo você vai ter um inimigo direcionado. E é aquilo. Você não vai precisar tanto assim do ataque em grupo. Eu mesmo quase não fazia uso. Até porque quando eu fui tentar fazer o uso, eu acabei atacando os amigos. Então eu acabei matando meus aliados, né, ao invés de só o inimigo. Bom, acho que seria super interessante agora falar da parte de meditação, né? Porque a meditação ela vai servir para adiantar o tempo no seu jogo. Porque vão existir coisas que você só vai poder fazer à noite, coisas que você só vai poder fazer de dia. Por exemplo, os drones, eles sempre surgem no lago à noite. Então para você conseguir matar eles, uma missão lá do primeiro capítulo, você tem que estar no lago à noite. Então é super legal que você medite e vá para lá de noite, exatamente para fazer isso. E a parte da alquimia, Mark? Cara, a parte da alquimia é uma parte um pouco complexa, mas não tanto. Porque você pode se aprofundar nela e torná-la complexa, mas você também pode deixar ela mais, né, superficial possível para você só focar nas suas batalhas. Eu, por exemplo, eu tentei dar um pouquinho de uso para ela, mas eu deixei ela de uma forma superficial. Então, a maior parte das poções que você for fazer na alquimia vão precisar de, né, teor alcoólico. Para isso, você vai precisar do item vodka, ou seja, nunca se livre da vodka porque ela vai ser super necessária para criar poções. Bom, as poções que eu mais dei foco na minha campanha foram a Andorinha, a Blizzard e também a Cat. E como que elas funcionam em si? A Andorinha é uma poção que acelera a sua regeneração de vida. E bom, como que isso funciona exatamente? Existem muitas batalhas em que você vai precisar regenerar a sua vida porque você vai atacar um inimigo e outros inimigos vão te atacar, ou seja, a sua vida vai ficar extremamente baixa. E se você depender da regeneração básica do Geralt, bom, você vai ficar no sufoco porque demora muito para regenerar a vida. Agora, se você tomar uma andorinha, ela vai regenerar muito mais rápido mesmo. Eu lembro que na primeira vez que eu zerei esse jogo, cara, eu carregava umas 7 ou mais andorinhas comigo. E eu sugiro que vocês façam o mesmo, porque ela é a poção mais necessária. Porque quando você entra em batalha com grande número de inimigos, você vai precisar tomá-las. E às vezes, cara, você pode não ter tempo para tomar em batalha. Então pode ser legal que você, né, vai lá, morreu, aí volta no save, aí toma a poção antes de entrar na batalha para poder te auxiliar de uma forma melhor, né? A Blizzard é uma poção que retarda o tempo. Assim te dá mais tempo para pensar. Tudo fica em câmera lenta e você consegue saber exatamente quem quer atacar ou coisa e tal. É uma poção muito boa para grandes batalhas. Quando você vai enfrentar mais de um inimigo, ao invés de usar o ataque em grupo, tenta usar ela, porque ela vai te dar mais noção do que você quer fazer. Então acho ela bem mais interessante. A primeira vez que eu zerei, cara, eu carregava umas 5 mais ou menos comigo, umas 4 ou 3 por aí. Eu acho que ela é bem necessária em alguns momentos, mas ela tá longe de ser a poção mais necessária do jogo. Alguns momentos você vai usar ela e vai ter certa necessidade dela, mas só em alguns momentos. E bom, a Cat, ou a poção do gato, ela é uma poção que te ajuda a enxergar no escuro. E esse jogo possui muitas criptas, muitas cavernas, ou seja, é uma das poções mais necessárias do jogo. Inclusive, se eu pudesse classificar as poções desse jogo, eu colocaria em primeiro lugar a Andorinha, em segundo a Cat e em terceiro a Blizzard. Eu sugiro que vocês carreguem entre 5 a 7 poções do gato, porque elas são muito necessárias. É muito melhor você lutar tendo uma Cat do que, por exemplo, ter que pegar uma tocha, atacar segurando uma tocha, sabe? É muito ruim lutar tendo uma tocha, ou seja, é muito melhor você ter uma Cat sempre disponível aí no seu item de inventário. Bom, galera, eu acho que uma coisa muito interessante de se falar também aqui, que a primeira vez que eu joguei, eu demorei para entender, é como que você faz a fogueira em si, porque geralmente você vai precisar de uma pedra para poder fazê-la, né? E essa pedra, ela é muito importante, e eu tinha jogado todas elas fora, todas as que eu tinha, só para poder liberar espaço. Então eu vou deixar as imagens aí no fundo, inclusive tudo que eu tô falando no vídeo eu tô tentando ilustrar com imagem, então é muito importante que vocês estejam assistindo o vídeo para poder ver tudo aí funcionando certinho. Cada poção que você tomar no jogo vai te intoxicar um pouco, e existe uma barra de toxinas no jogo, e quando você ultrapassar essa barra, ao invés, por exemplo, de curar se você tomasse uma poção para cura, você vai perder muito life em relação a isso. E, bom, é bom vocês sempre ficarem controlando isso. Existe um item que pode também tirar toda essa toxina do seu corpo, que no caso é o mel, ou seja, é sempre bom você deixar um pouquinho de mel guardado no seu inventário, para caso você precise tomar muitas poções seguidas, você vai tirar essa toxina de todo o seu corpo. Bom, na parte de alquimia, você vai ter uma lista de todas as poções que você vai poder fazer, e vai ter também todos os ingredientes que você vai precisar para fazê-las, ou seja, nem sempre você vai ter tudo, e você não vai precisar saber, né, todos os ingredientes de cabo a rabo, porque você vai tê-los ali listados ao lado, só que quando você precisar de algum, é bom que você saiba qual é ele e aonde o encontrar. Geralmente você encontra a maior parte
parte em plantações, ou então no mato, ou então até mesmo em inimigos. E assim você vai conseguir fazer todas as poções necessárias. Como eu falei pra vocês, né, a vodka é muito necessária. E como eu falei, livros vão te ensinar poções, então é bom que vocês sempre leiam eles. E também, quando você for fazer uma poção, geralmente você vai precisar de uma fogueira para fazê-la. Bom, eu vou lembrar vocês que todas essas dicas que eu dei são coisas que eu usei na minha gameplay e funcionaram muito pra mim. Recentemente eu reinstalei o The Witcher e joguei um pouquinho ali para relembrar algumas coisas. Cara, o jogo ele é muito divertido. E se você tá em dúvida se pega ou não ele, cara, pega esse jogo. Ele vale muita gente tende a deixar esse jogo um pouco de lado, tenta olhar mais pro 2 ou até mesmo pro 3. Só que, cara, eu acho ele muito importante e que ele te dá um grau de entendimento de toda a série Witcher que você precisa saber entender para jogar os outros. Bom, gente, se vocês assistiram até aqui, eu agradeço muito. Esse vídeo deu muito trabalho. Eu não tô fazendo ele hoje, tipo, eu não peguei hoje à tarde para fazê-lo, muito pelo contrário, levou um bom tempo. Eu tô colocando muito conteúdo em cima dele, edição e tudo mais. Tudo bem, a edição não é lá das melhores, mas bom, todo o conteúdo em que eu coloquei aqui levou um bom tempo para poder eu fazer, distribuir e tudo mais. Se vocês vissem, por exemplo, a barrinha que tá do meu Sony Vegas aqui, divisões de áudio, divisões de coisas, cara, deu um certo trabalho. Então eu agradeço muito quem assistiu até aqui. E bom, clica aí no like para dar aquela força. Esse é um dos jogos que eu mais amei ter jogado assim durante toda a minha vida. Eu joguei ele lá em 2014, foi a primeira vez que eu zerei The Witcher, e última também, né, porque eu não cheguei a zerá-lo ainda uma outra vez. E eu acho que esse é um jogo que vale muito a pena. Dá aquele clique aí no like para poder dar uma ajuda na divulgação. Se você tem um amigo que gosta de Witcher e está iniciando o primeiro Witcher aí, manda esse vídeo para ele, pode ser que ajude muito. E se eu ajudei você de alguma forma, eu já fico feliz com isso, que o vídeo é justamente para isso. Então valeu, pessoas, mais, fica na paz e fui!